Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Pode Contar a Tua História? O meu nome é Luciana Pinheiro, eu sou professora de literatura na UFSPA. E meu nome é Helena Barros, eu sou médica e professora de farmacologia na UFSPA também. Nós estamos muito felizes, Helena, em dar início a esse projeto, que abre espaço para discussão sobre as perspectivas humanizadas em saúde. Nós esperamos que esse podcast seja instrumento para a geração de grandes aprendizagens. Afinal, sem conhecimento e comunicação, não há humanização. Isso aí. Sem conhecimento e comunicação não há humanização. No episódio de hoje, nós iremos conversar um pouco sobre de que forma, ao longo do tempo, deu-se a inserção de uma visão mais humanizada em saúde. O que tu achas, Helena, sobre a discussão dessa temática na nossa atualidade? Ela é de grande importância, porque diferente de muitos anos atrás, nós temos a possibilidade de interagir melhor com os nossos pacientes. Nós temos capacidade e oportunidade para permitirmos que eles se expressem de uma forma mais autônoma, nas suas próprias palavras, e com isso a gente tem a capacidade de melhorar a compreensão do que está afligindo o nosso paciente, melhorar o diagnóstico e, ao nos comunicarmos melhor com eles, melhor explicar os seus tratamentos e, com isso, eles terem uma melhor compreensão e adesão das atividades terapêuticas que se seguem a esses primeiros passos diagnósticos. Concordo muito contigo. Afinal de contas, a UFSPA há 15 anos, quando se transforma em Universidade Federal, ela traz, então, essa visão humanista, a partir do núcleo de humanidades do qual eu faço parte, e a gente percebe que a reflexão sobre essa temática auxilia, inclusive, as políticas que impactam diretamente a questão da saúde pública, Então, isso aí. Então, para participar também da nossa conversa, nós temos o prazer de convidar à sala o professor Éder da Silveira, que é doutor em História pela Universidade do Rio Grande do Sul e atualmente é professor na UFSPA, a Federal da Saúde, dedicando-se ao ensino, à pesquisa e à extensão universitárias. Éder, seja muito bem-vindo entre nós. Boa tarde, Helena. É um enorme prazer estar com vocês nessa conversa, nesse bate-papo sobre um tema que é o tema que nos une, o tema da humanização na saúde, na contribuição das disciplinas de humanidades para a saúde. Então, muito empolgado, muito feliz com a possibilidade de conversar sobre esse assunto. É isso aí, Éder. Nós estávamos conversando sobre a evolução histórica da humanização em saúde, e a partir disso a Helena e eu temos um convite a te fazer, Tu pode nos contar essa história? Posso falar um pouco sobre essa história, uma história longa, uma história complexa e muito interessante. Tema que atravessa muito as nossas conversas em sala de aula. Se nós pensarmos na história da medicina, aquilo que nós convencionamos chamar de medicina, ela é marcada ao longo da sua trajetória por uma proximidade, por uma hibridização com outros saberes. A medicina, até o final do século XIX, começo do século XX, ela é uma disciplina muito marcadamente humanística. Os médicos, eles eram vistos até o século XVIII, principalmente, como humanistas. Eles eram pessoas de um conhecimento amplo, dialogavam com filosofia, com grandes questões existenciais,
até porque as possibilidades de cura, digamos assim, como nós entendemos hoje, elas eram bastante limitadas. Nós tínhamos doenças com enorme gravidade, com possibilidades muito limitadas de controle dessas doenças, né? A margem de ação do médico nesse campo era muito limitada, né? Então, o médico era alguém que estudava, é claro, o corpo humano, as características das doenças, né? Especialmente a partir do século XVI, né? XVII, com a revolução na anatomia, né? Com Vesalius, depois mais tarde na Inglaterra com William Harvey, né? Então nós temos ali um começo, né, de um conhecimento mais profundo sobre a anatomia humana, conhecimento mais científico. Mas os médicos, durante todo esse período, eles não deixaram de ser pessoas ligadas a várias áreas de conhecimento. Eram literatos, eram filósofos, eles escreviam sobre história, escreviam sobre o que nós chamaríamos mais tarde de psicologia, né? Eles eram pessoas interessadas no humano, interessadas na história das pessoas, na história humana, né? A medicina inicia um processo de transformação cientificista, principalmente com o grande otimismo cientificista do século XIX, quando nós temos mais recursos, né, para pensar a ciência, e a medicina do século XX ela é marcada por um processo de transformação e de cientificação muito grande, né, que traz traz um risco, né, que é a crença absoluta na objetividade científica, que acaba tirando espaço de alguns traços mais que nós chamaríamos, né, mais humanizados na forma de pensar as pessoas, né? O paciente passa a ser visto muitas vezes como um diagnóstico, né? Mais como um indivíduo que tem uma história, que tem uma história de vida, que tem relações afetivas, né? E que vai ter alguns momentos assim ao longo do século XX muito marcantes, né? Que determinam a virada que nós vivemos hoje para toda essa discussão sobre a humanização, né, dos processos de saúde. Exatamente, Éder. E sobre isso eu tenho uma pergunta a te fazer. Se a gente tivesse que historiar, né, quais são os movimentos, os eventos que foram importantes para a humanização em saúde, quais deles tu destacarias? Existem transformações históricas que nós vivemos ao longo do século XX que eu acho que elas são inescapáveis, né? Quer dizer, a proximidade da medicina com as ciências básicas, né? A transformação do médico em um pesquisador, né? Em um cientista propriamente dito, né? Isso é um fenômeno mais recente, né? Mais recente historicamente, né? Para mim, que sou historiador, qualquer coisa que tenha acontecido há menos de 100 anos é recente. A gente trabalha também com noções de tempo que são diferentes, né? É interessante, né, Éder, isso que tu acabaste de falar, porque eu fico pensando que são justamente esses eventos históricos e a evolução da ciência que provocam questões que não são muito caras, como, por exemplo, o aumento da longevidade humana ao longo desses anos, né? Exatamente. Então, assim, nós temos esse aspecto que tu falaste, né? Além de aumentar a longevidade, nós reduzimos muito o risco de perder uma criança recém-nascida, né? Isso é um exemplo comum de sala de aula. Há 100 anos, 150 anos, as pessoas tinham 10 filhos, mas 3 vingavam, 2 vingavam,
quatro vingavam, né, como se dizia às vezes, era muito mais comum, né, perder uma criança, por exemplo, que hoje uma tragédia absoluta era uma coisa razoavelmente comum, né? Muitas famílias passavam por isso. Nós temos uma população mundial que cresceu muito, nós temos que implica um impacto ecológico muito grande, né, que nos deixa à mercê de pandemias, de epidemias, né, que exigem uma resposta científica, né, digamos assim, né. Olha o que foi a corrida pela vacina do Covid, né. Isso é um grande exemplo disso. Pois é. Então, a partir disso que nos contas, fico pensando o que houve de mudanças do ponto de vista de formação dos profissionais de saúde, principalmente os médicos, que há muitos anos atrás envolvia um aspecto extremamente cientificista e que, nas mudanças da própria medicina, precisamos agora ter profissionais com uma comunicação menos assertiva e com mais escuta reflexiva. O que acha? Olha, Helena, vários momentos da história no século XX que eles serviram de alerta, né, para essa sedução cientificista. Um momento muito grave, muito impactante da história do século XX são as descobertas que foram feitas das pesquisas realizadas em campos de concentração. Né? Quer dizer, os campos de concentração nazistas, né, no final dos anos 30, início até a metade dos anos 40, eles revelaram uma quebra na expectativa, né, de que o médico, o cientista, ele se dedica à cura, e nós vimos inúmeros excessos, né, com pesquisas para crescimento muscular, pesquisas com gêmeos, né, mudança de cor de olhos, né, absurdas, né, que tinham principalmente na figura do Mengele, né, que era o grande médico assim que comandava essas pesquisas, né, realizadas pelos nazistas. Elas causaram um impacto no mundo ocidental muito grande. Elas estão intimamente relacionadas à criação dos protocolos de bioética, que são tão importantes, né, na pesquisa com humanos, e nós avançamos, né, isso, a sensibilidade ocidental ela se transformou muito nos últimos anos, né, nas últimas décadas. Nós aumentamos esses protocolos para rigorosos protocolos éticos, inclusive de pesquisa com animais, né, que eram usados muitas vezes de maneira excessiva, desnecessária, causando dor, causando sofrimento, né. Existe uma longa discussão sobre isso, né, antiespecista, que é importante no campo da bioética, né. Então, aquele momento, tanto que a resposta ela é imediata, né. A Segunda Guerra Mundial acaba em 45, e em 47 nós temos o Código de Nuremberg, que vai ser ratificado por vários protocolos posteriores, né, Helsinki e outros tantos, né. Isso é muito importante. Né? É interessante isso, Éder, que nós estamos nos trazendo. Se a gente tivesse que elencar quais são os principais documentos que a humanidade produziu em vista, né, desse respeito às vidas, né, quais seriam? Olha, existem documentos que são muito importantes, são muito marcantes nessa discussão. Os principais seriam os protocolos de bioética que foram estabelecidos, né, o Código de Nuremberg de 1947 e outros protocolos que foram acrescentando, complementando, rediscutindo alguns pontos, né, que ratificam e muitas vezes ampliam, né, os limites, né, que o pesquisador deve respeitar para respeitar a integridade humana, né, o respeito
aos indivíduos que participam das pesquisas, né? Isso transformou o modo de fazer pesquisa com humanos, e nós hoje ampliamos esses conceitos nas últimas décadas, incluindo protocolos mais rígidos para o uso de animais em pesquisa humana, né? Já pensando, né, em uma ética interespécies, né? Uma crítica ao especismo, é uma questão muito, muito importante. Existem obras filosóficas que foram escritas logo no pós-Segunda Guerra Mundial, assim, seria até difícil elencar, né? É um tema muito discutido, mas assim, uma autora conhecidíssima no mundo todo que se dedicou a isso em algumas obras é a Hannah Arendt, né? Muito conhecida pelo Origens do Totalitarismo, pelo Eichmann em Jerusalém. O Günther Anders é um filósofo alemão menos conhecido no Brasil, está sendo publicado agora, e escreveu sobre a bomba, né? Sobre a bomba atômica, que também é um atravessar de linha, né, da ciência com relação à ética, gravíssimo, né? Foi muito discutido esse tema agora em função do filme Oppenheimer, né, que fez bastante sucesso, enfim, teve uma repercussão muito grande e voltou a nossa atenção para isso, que é sempre essa questão, né, que está na mitologia grega, né, do voo de Ícaro, né? Quando nós nos afastamos demais da Terra e nos aproximamos muito do Sol, né? O calor derrete a cera que prende as nossas asas e a gente se estatela, né? Então, essa é uma grande discussão, né? Uma discussão fundamental. Isso. A própria questão, né, sobre a evolução da ciência a essas custas, né, é o que dirige, né, o nosso pensamento. Mas agora, falar sobre isso, eu pensei diretamente na Helena. Sempre me chama muito a atenção uma história, né, que eu conheci aqui na universidade, que foi a questão da história de uma mulher americana e que depois virou livro e filme, né, Henrietta Lacks, e que diz, né, sobre que até hoje as células HeLa, né, estão nos laboratórios, né, e que são fruto anterior, né, dessa discussão toda. Sim, a história da Henrietta Lacks, ela conta muito sobre isso que nós estamos falando, né? Essa ideia de que visando um bem maior, teoricamente, né, nós não precisamos respeitar muitos limites, porque, afinal de contas, se desejaria usar essas células para tratamento do câncer, para outras questões, só que com isso se nega, né? Existe uma questão de direito, que é uma questão de fundo, que é uma questão financeira, né? A família dela não havia recebido nada, né? Por isso, e são bilhões de dólares envolvidos nas pesquisas. Existe uma questão de respeito à sua história, né? A história daquela mulher, né? Quem é essa mulher? Por que ela foi parar no sistema de saúde? Por que, né, foram coletadas as suas células? A célula imortal, como se diz. E que nos últimos anos, nas últimas décadas, ela recebeu uma reabilitação, né? Tem um livro que nós usamos muito em sala de aula, né, que conta a história dela, né? Eu acho que é A Vida Imortal de Henrietta Lacks, um livro lindíssimo. E tem uma história interessante sobre isso, né? Essa coisa, né, da narrativa, como a narrativa ela é fundamental para nós darmos sentido para a nossa existência. Tu és uma pessoa intimamente ligada a isso, né? Pessoa da literatura, que trabalha esse tema na sala de aula. Eu conheço várias pessoas que tiveram câncer e que, de alguma forma, tiveram no seu tratamento elementos que foram, a partir, né, dessa célula HeLa, que foram ler o livro, né, como uma forma até de ser gratos, né, a essa mulher que
diretamente responsável por uma série de tratamentos que vieram depois dela, né? Mas tem a família era muito... Para a família era muito importante o reconhecimento, não só a questão pecuniária, digamos assim, né? Mas o reconhecimento, a história ser entendida, né? É muito interessante isso. É interessante o quanto essa evolução da ciência para a humanização da medicina e vice-versa, na verdade, tem bases muito modernas da evolução do ser humano em sua pesquisa, porque se a gente vai pensar numa humanização mais ampla, o juramento de Hipócrates lá, enfim, dos nossos filósofos clássicos, já trazia uma série desses elementos, não é? No entanto, o cientificismo nos fez precisar evoluir no aprofundamento dessa discussão, não é? Então, as retomadas e modernizações das formas de pensar, por causa do fundo financeiro, às vezes ganancioso, precisa com que a gente tenha novos protocolos dessas pesquisas, não é? O que tu achas disso? Nós temos um modo de lidar com a ciência no campo da saúde que veja, quando eu faço eu sempre digo isso para os alunos de sala de aula, quando eu faço a crítica do cientificismo, eu não estou propondo que nós tratemos câncer com chá de boldo. Eu acredito na ciência. A ciência é fundamental, mas a ciência ela precisa de controle ético, comunitário, da sociedade civil, por uma série de motivos, né? Abuso de poder econômico, hiperconcentração, né, de conhecimento para tratamento de doenças que estão na mão de países centrais que têm acesso a recursos praticamente ilimitados de pesquisa em laboratório e tudo mais, né? Quer dizer, a distribuição do que é o patrimônio da humanidade, que é o conhecimento científico, ele é desigualmente distribuído. Então, nós temos, numa mesma cidade, nós temos acesso de excelência à saúde e nós temos bolsões de pobreza que lidam com doenças que a gente sempre usa essa expressão, que são doenças medievais, né? Que são doenças que nos acompanham há centenas e centenas de anos, né? Nós temos hanseníase, nós temos tuberculose, nós temos uma série de doenças graçando, né, em bolsões de pobreza nas nossas cidades e que nós temos o acesso assim ao que tem de mais sofisticado em saúde a 3 quilômetros dali, né? Então, questão que sempre tem que ser levada em consideração. É muito interessante isso, porque nos faz diretamente pensar sobre a série de eventos, né, que a gente quer fazer aqui no Pode Contar a Tua História, porque falar sobre esse conceito de saúde única, né, que tu acabaste de conceituar sem nomear, é a gente entender a saúde como a OMS determina, né, que é a questão do bem-estar físico, social, psicocultural e espiritual dos sujeitos, né? Então, falando sobre essa existência e agora sobre isso, né, a gente poderia destacar que existe a humanização da saúde, como ela é abordada em diferentes culturas e contextos históricos, né? Certamente a medicina oriental, né, tradicional chinesa, por exemplo, né, como a gente fala, e tantas outras, entendem o indivíduo na sua condição, né, na sua condição total, e não apenas, como tu dissesse aí, né, o diagnóstico. Porque, geralmente, quando nós falamos de medicina, história da medicina, é uma questão que eu sempre pontuo com os nossos alunos, né? Enfim, né?
Nós geralmente falamos de maneira genérica. A medicina antiga, a medicina medieval, na verdade, para nós, historiadores, a medicina é um tipo de saber, é um regime de saber que se constrói no mundo ocidental no século XVIII, início do século XIX. Né? Século XVIII na Alemanha, uns movimentos, né? Chama-se de fisicalismo alemão, só uma questão técnica, não vem ao caso. No começo do século XIX na França, com a reforma toda que vem fruto da Revolução Francesa. Mas aí os alunos ficam assim, tá, e as outras culturas, os outros povos, os outros tempos não têm medicina? Não, eles não necessariamente têm medicina, esse saber, né, ocidental, mas eles têm práticas de cura. Eles têm saberes sobre o corpo, sobre a saúde, sobre a doença, sobre a finitude, que são diversos deste modelo ocidental que se expande para várias partes do mundo, especialmente aquelas mais ocidentalizadas. Por exemplo, nós temos medicina de ponta em padrões ocidentais na China, tanto é que a vacina, uma das primeiras vacinas para o Covid-19 é chinesa, né, foi desenvolvida na China, e nós temos também, neste país incrível, gigantesco, de uma cultura absurdamente complexa, da qual eu conheço muito menos do que eu gostaria, e nós temos lá práticas que nós chamamos de medicina tradicional. Se nós trouxermos para o Brasil, nós temos essa mesma convivência. Nós temos práticas tradicionais de cura entre os nossos povos indígenas, nós temos práticas tradicionais de cura que são oriundas da cultura afro-brasileira e que são atravessadas por espiritualidade, mas não só, por formas de se alimentar, também por formas de responder ao processo de adoecimento. E isso vale para vários lugares, né? Nós geralmente tratamos como se a medicina, nesse padrão ocidental, ela fosse a regra, mas em todos os lugares há essa convivência, né, de práticas tradicionais de cura, né? E é muito comum, e isso é uma coisa que eu aprendi muito conversando com colegas que são médicos, né? É muito comum, e isso depois eu fui ver que tem grandes pesquisas sobre isso, muito interessante, é muito comum o paciente criar um processo terapêutico que ele é muito próprio. Ou seja, o cara vai ao médico, ele toma um remédio, mas ele também vai na mãe de santo, ele também vai na igreja, ele também toma uma garrafada que o avô dele fazia. Enfim, a pessoa cria um percurso de cura, né, e em que esses universos muitas vezes eles estão entrelaçados, né? Essas práticas tradicionais com, quer dizer, o paciente mesmo, quando muitas vezes essa discussão nem estava tão em voga, procura construir essa prática global, né, que envolve espiritualidade, a medicina tradicional, científica, etc., que envolve uma série de aspectos, né? É muito, muito interessante isso, muito curioso. Desde que um não atrapalhe o outro, um não corte o efeito do outro. Perfeito. Vale, né? Claro. Tudo isso, porque, sem dúvida nenhuma, nós temos que aceitar que o nosso cérebro, o cérebro dos pacientes, o cérebro dos nossos próximos, são cérebros que buscam a melhoria, buscam uma cura, buscam um alívio de alguns sofrimentos. E quando a gente pensa, então, nessa melhor comunicação desses todos os saberes que tu descrevesse tão bem, a gente entra dentro de uma coisa que na farmacologia a gente chama de efeito placebo. Mas ele é um efeito verdadeiro. Ele ajuda o paciente a ficar melhor, a se sentir melhor, a crer que alguma coisa lhe fará bem.
Então, a gente precisa integrar todos esses conhecimentos que tu estás trazendo das várias culturas, e o nosso país é riquíssimo nisso, não é? Para que a gente possa, então, ter uma melhor qualidade de comunicação, de compreensão dos nossos pacientes e aceitação, claro, dele como um ser integral, não só como uma doença, que na verdade esse projeto que a Lu está iniciando na nossa universidade, iniciando já as várias anos, é muito prazer com a tua participação. A gente busca compreender um pouco mais sobre isso e tentar expandir esses conhecimentos todos que podem ser trazidos para a nossa comunidade, tanto interna quanto gaúcha e brasileira. É isso aí. Éder, a gente ficaria aqui horas e horas e horas falando, e eu tenho certeza que no tempo usado a gente nem falou ainda tudo que a gente gostaria, né, e que a gente planejou conversar, o que nos dá um alento, porque não é a primeira nem a única vez que nós vamos conversar sobre tudo isso, né? Bom. Então, em algum momento a gente precisa ir pendando, né, as nossas conversas, por mais prazerosas que elas estejam. E eu gostaria, então, de ir terminando o nosso podcast inaugural do Pode a Tua História, fazendo uma dinâmica que a gente vai fazer em todos os episódios, tá? Que é o seguinte: se a gente tivesse que agora elencar o nosso top 5, 5 pequenas lições ou pensamentos que a gente acabou de discorrer, o que tu destacaria como 5 elementos? Eu fiz umas anotações aqui que posso até ajudar. Eu aceito ajuda. 5 elementos, 5 aprendizados, né? O aprendizado do diálogo, o aprendizado da troca, né? Somos 3 pessoas conversando aqui de áreas diferentes, ainda que nós dois tenhamos uma afinidade. As musas, né? São irmãs, né? Né? Todos nós somos filhos da memória, né? Os gregos, né? Então as letras e a história. Vamos lá. Eu disse 2. Umas anotações aqui. Vamos ver se eu fui uma boa aluna de História das Ciências da Saúde. A medicina, na sua origem, é humanista. Sim. Tá valendo para a gente ser o nosso primeiro tópico. O processo cientificista a partir do século XIX é o que marca a individualização, né? Digamos assim, a separação do indivíduo como um todo daquilo que tu dissesse que é o paciente como diagnóstico, né? A partir de 1947, pós-Segunda Guerra, é que a gente vai ter documentos que começam a se firmar como estabelecedores, né, de códigos de bioética na conduta das pesquisas e que ajudam muito, então, a ciência a regular. Eu gostei muito, né, que tu dissesse quando a gente ultrapassa a linha ética, né, da pesquisa. E o que eu estabeleceria como último item seria a questão do nosso entendimento que em diferentes culturas e situações, os processos de cura, eles são todos válidos desde que o sujeito sinta que isso faz a diferença na sua vida, né? A Lu fala assim, ela tem uma tese que é praticamente história da medicina, lida com construções, né, da medicina na obra do Érico Veríssimo, né? E mais do que isso, né, nós temos uma preocupação muito grande, né, sobre como nós representamos a doença, porque nós, na verdade, a gente sempre fala em cura, né? Mas um aspecto importantíssimo da humanização da saúde é que muitas vezes nós temos que aceitar, né? Aceitar o fim. Toda a discussão sobre a medicina paliativa, por exemplo, né, os tratamentos paliativos, às vezes não há possibilidade de cura, mas há possibilidade de conforto, né, nesses últimos momentos, né? Não sentir dor, não prolongar
algo que não tem mais volta. Isso. Isso envolve uma série de saberes, né? Psicologia, para quem tem fé, religiosidade, espiritualidade, enfim. Muito interessante, muito importante. E eu colocaria também mais um, no fim 5 pontos são poucos, né? Que é a questão do acesso. Porque efetivamente, não é? Até pela própria Organização Mundial da Saúde, a partir dos anos 60, se começou a discutir o que tu trouxesse levemente como um dos pontos nessa nossa conversa curta, a ideia de que nós ainda temos uma distribuição desigual nos acessos. E, claro, quando a gente pensa em lista essencial de medicamentos, né, ou seja, a gente tem uma lista de medicamentos que todos os pacientes que são atendidos via SUS podem receber aqueles medicamentos, e, claro, aqueles medicamentos muito mais caros, que vão ser úteis para tratar só um paciente, não ficam de acesso para todos, porque nós não temos o recurso para todo mundo. Esse ponto de discussão é muito importante. E eu acho que a forma como tu trouxesse um olhar inicial para a gente continuar pensando nisso, também me chamou muito a atenção e trouxe um pensamento específico sobre isso. E eu quero complementar. Foi tão importante a tua presença no primeiro episódio que, sem querer, tu já foste falando sobre várias das nossas ideias para os próximos, né? Que honra! Em breve aí teremos episódio específico do Outubro Rosa, né? Ao cuidado das mulheres. E por aí adiante, né? Eu quero te agradecer mais, Éder, dizer que é sempre um prazer, né? Ter-te conosco. E alertar os nossos ouvintes que a gente vai ter aí na nossa descrição do podcast algumas indicações do professor Éder para a gente, se a gente se interessar, poder seguir estudando e lendo. Né? Quero agradecer muito tu teres despendido o teu tempo para nos acompanhar por aqui e dizer que eu estou muito honrada que a nossa estreia hoje foi contigo. E claro, fazer aquele papel de blogger, né? Quer dizer o seguinte, ó, que se todo mundo gostou desse episódio, vai começar a seguir o Pode Contar a Tua História, a gente também está no Instagram, integrados ao programa de extensão Contação de Histórias. É @contaufsa, só que o contação é sem cedilha e sem o tio, então fica contaufsa. E se a humanização em saúde te interessa, a gente te espera no próximo episódio, que vai falar sobre o Outubro Rosa, então. E curta, compartilhe, o que mais que a gente pode falar? Comente, né? Curte, comente, compartilha, siga o canal. Isso aí. Dê o like. Ótimo. Obrigada, Éder. Obrigada. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado, é uma honra participar, conversar contigo, conversar com a Helena, e vida longa ao podcast, que seja um sucesso. Bem. Valeu. Até mais, pessoal. Até. Até a próxima.